Meus queridos, neste quarto domingo de Páscoa, nós vamos contemplar o Evangelho segundo São João, quebrando um pouco a sequência de evangelhos que falavam sobre a ressurreição do Senhor. Nesse quarto domingo, que é o domingo dedicado ao Bom Pastor, nós vamos contemplar o Evangelho que vai do versículo 1 ao 10, que fala sobre Jesus, que é o bom pastor. Como nós sabemos, o Evangelho de São João é um evangelho muito simbólico. Então, está cheio de símbolos por todas as partes, e este símbolo quer mostrar um aspecto da encarnação do Filho de Deus, ele como o bom pastor. E essa imagem vem de uma figura muito conhecida naquela época, que era o pastor de ovelhas. Hoje em dia, nas cidades, nós não encontramos por aí um pastor e as suas ovelhas, né? Algo mais que está mais no nosso imaginário do que tendo tido alguma experiência. Mas não era o caso dos judeus da época, porque os pastores eram bastante comuns. Eram pessoas que se dedicavam aos seus rebanhos, e as ovelhas, elas tinham uma grande intimidade com o pastor, e o pastor uma grande intimidade e conhecimento das suas ovelhas, de tal maneira que elas conheciam a sua voz, o seu assobio, e elas o seguiam porque tinham confiança no pastor. E tudo isso era conhecido das pessoas em Jerusalém, em toda a Judéia e Galileia. Então Jesus quer se servir dessa imagem para falar um pouco de quem é ele, o Filho de Deus encarnado, de como ele é semelhante ao bom pastor. Mas vamos deixar então que cada um de vocês possa ler o texto, e depois nós propomos, como sempre, 3 perguntas que nos ajudam a aprofundar no tema. E respondendo essas perguntas, nós vamos tentar de fazer uma interpretação de qual pode ser o significado do texto que nós lemos. Boa leitura a todos. Vamos então comentar as perguntas que nós propomos. A primeira pergunta: o que significa que o que entra pela porta é o pastor das ovelhas? Quando nós lemos o texto, diz o seguinte: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas lhe seguem. O que São João está querendo nos dizer com esse texto? Certamente não é uma aula sobre ovelhas, ele não é uma espécie de Globo Rural da época que nos quer dizer como criar ovelhas. É uma similitude no qual nos quer dar algum conselho para a nossa vida. Então, na parábola, nessa similitude, as ovelhas somos nós, né? Enquanto que a porta, nesse caso, daqui a pouco vai mudar o significado, né? É a entrada neste mundo onde nós estamos. E diz que o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que se pensa que um pastor faz com as ovelhas num rebanho normal de ovelhas? Cuida das suas ovelhas. O pastor é aquele que lhes leva para pastar em pastos abundantes, verdes, gostosos, saborosos, que lhes leva para beber, né? As ovelhas também precisam beber, né? Que lhes protege dos problemas de tipo ervas venenosas, de inimigos como lobos ou salteadores, ladrões, previne que elas se percam. A ovelha é um animal meio burrinho, né? Então facilmente ele se separa e se perde. Então o pastor previne que as ovelhas se percam, ou seja,
O pastor é aquele que cuida e que leva à realização as ovelhas. Então, com a pergunta, o que significa que o que entra pela porta é o pastor das ovelhas? Que aquele que Deus escolheu para vir é o pastor. Então, diz o texto, a esse o porteiro abre. Quem é o porteiro? O próprio Pai. O próprio Pai envia esse pastor. Esse é aquele que entra pela porta, aquele que é aceito pelo Pai, inclusive que é enviado pelo Pai. Então, nessa primeira parte, Deus está descrevendo as funções do seu Filho que veio ao mundo para cuidar de nós. Então, que ele veio primeiro porque as ovelhas vão escutar a sua voz. Quem é de Deus reconhece a Deus. Então, Jesus Cristo, ele chega para aqueles que o Pai já escolheu, que são as suas ovelhas que vão escutar a sua voz. Acontecia naquela época que nos redis, né, se reuniam mais de um rebanho. Imagina a quantidade de ovelhas que estavam lá. Como é que eu ia saber que ovelha era minha e que ovelha era do outro pastor? Não era eu que sabia, era a ovelha que reconhecia o seu pastor. Então o pastor chamava e vinham só as ovelhas daquele pastor. Olha que coisa extraordinária. Pois é. Então, nessa similitude acontece a mesma coisa, né? O pastor chama e as ovelhas escutam. Quer dizer, aqueles que Deus escolheu, eles reconhecem a voz do pastor. Aqueles que Deus escolheu reconhecem a voz de Cristo que vem e lhes chama. E depois disse, ele as conduz para fora, para a realização da sua missão, não para ficar lá dentro do redil, para sair. E depois que faz sair todas as suas ovelhas, caminha à sua frente. Ele vai na frente guiando. Ele não diz, vão por aí. É ele que vai na frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Deus nos está dizendo que nós temos dentro de nós a capacidade de reconhecer a Deus. Basta deixar que basta abrir o nosso coração para que nós possamos conhecer a voz do Filho de Deus que veio ao mundo para nos chamar. Em seguida, propomos outra pergunta. Por que Jesus é a porta das ovelhas? Nós dissemos agora mesmo que Jesus era o pastor das ovelhas. Como é que ele agora diz que ele é a porta? Aqui diz Jesus, no versículo, qual que é o número do versículo? Né? Do versículo? Versículo 7b. Eu sou a porta das ovelhas. Nas similitudes, as coisas não são exatas, né? Porque Jesus não é um pastor enquanto tal, não é metaforicamente falando, e nós tampouco somos ovelhas enquanto tal, somos seres humanos. Então, as similitudes têm parte de verdade, parte de não verdade, ou seja, parte de semelhança e parte de dessemelhança. Então, na primeira parte dessa narração, Jesus diz que ele é o pastor, mas depois ele diz que ele também é a porta. Quer dizer, na Santíssima Trindade, a missão das pessoas divinas, onde uma pessoa divina realiza uma missão, todas as pessoas divinas estão aí presentes. Então, se Deus Pai é o Criador, no ato da criação estão presentes também o Filho e o Espírito Santo. Se o Filho é o Redentor, no ato da redenção também estão presentes o Pai e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o santificador, no ato de santificar também estão presentes o Pai e o Filho. Então, estão presentes em cada pessoa da Santíssima Trindade, na realização da sua missão, as outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que o Pai é a porta e acolhe o Filho que entra pela porta, é o próprio Filho a porta. Porque ele é Deus da mesma natureza que o Pai. Então, nessa similitude, Jesus está dizendo que
Ele é a porta. E então muda a similitude. Entram aqui os pastores, são aqueles que Jesus chama para serem os seus representantes na terra, que são aqueles que entram pela porta, ou seja, por ele, aqueles que ele mesmo escolheu, e por isso eles podem entrar pela porta para pastorear as ovelhas. Então, na primeira parte, ele está falando que ele realmente é o pastor. E na segunda parte, ele está dizendo, eu escolho outros pastores que vão pastorear em meu nome, porque são os que entram pela porta. Como é que nós vamos saber quem é o pastor autêntico? Aquele que entra pela porta. Porque o que entra pela porta é que o porteiro abre. Quem é o porteiro? O pai. O filho chama porque ele está de acordo com o pai. Ambos são o mesmo Deus, ainda que são pessoas distintas. Será que ficou muito complicado? Sempre que a gente fala da Santíssima Trindade é um pouco complicado, né? Mas as similitudes estão para ajudar-nos a compreender um pouco mais do mistério eterno de Deus, né? Que é um mistério que é tão luminoso que é difícil para nós entendermos. E aí disse, eu sou a porta. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Antes de mim quer dizer sem mim, fora de mim. Que querem atuar por conta própria, que querem pastorear as ovelhas por conta própria. Ou seja, as pessoas que deixaram de lado a Deus, deixaram de lado o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e querem atuar por conta própria. Mas as ovelhas não as escutaram, ou seja, aqueles que realmente são de Deus não se deixam enganar para seguir outros falsos pastores. Porque o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então é nesse sentido que Jesus também é a porta das ovelhas. E finalmente, pois na última pergunta, né, quem são os que não entram pela porta no redil? Já que se faz essa ênfase, né, desde o início, né, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Né? O ladrão está pensando só em si mesmo, não está pensando no bem da ovelha. Ele é egoísta, ele é soberbo, ele não quer o bem, ele quer se servir da ovelha. Então são todos aqueles que atuam por conta própria. Aqueles que querem se beneficiar das ovelhas. Aqueles que querem se promover através das ovelhas. Ou seja, pessoas que não são de Deus. Pessoas que até mesmo podem se servir do nome de Deus, mas em nenhum momento estão pensando no bem das ovelhas. Estão pensando no bem próprio. Peçamos a Deus nosso Senhor que nos ajude a ser, por um lado, pessoas que sejam ovelhas que saibam reconhecer o bom pastor, mas que também nós, à medida em que Deus nos chame a isso, também sejamos bons pastores para as ovelhas. Que Deus lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!